Palmeiras faz talvez o seu melhor jogo do ano e atropela o Flamengo no Allianz Parque, mas não foi suficiente para buscar a classificação. Flamengo esse que teve muito mais sorte que juízo. Num jogo em que os treinadores influenciaram demais no resultado final. Se você quer saber mais desse jogo com detalhes, segue aqui no vídeo. O início do jogo muito bom do Palmeiras passou muito pela estratégia inicial que o Abel propôs, que foi colocar os 3 zagueiros para poder trazer o Veiga um pouco mais para trás e ser um segundo homem no meio-campo, deixando a função de cabeça de área quase que exclusivamente para o Aníbal Moreno. Dessa forma, o Veiga podia se aproximar mais do ataque, Felipe Anderson conseguia também, como um meia, participar muito das jogadas e Rony e Flaco Lopes também empurravam a linha de defesa do Flamengo. Tudo isso somado a uma ofensividade muito grande nos seus laterais escalados, que foram o Mike e o Caio Paulista. Eles trabalharam como verdadeiros alas. Essa estratégia foi muito importante para deixar as laterais da linha de defesa do Flamengo muito sobrecarregadas, porque caía Felipe Anderson e Mike por um lado e Caio Paulista e Rony pelo outro. Assim, o lateral ficava na dúvida de quem marcar e com os outros jogadores do Palmeiras empurrando muito a linha de defesa do Flamengo, forçava essa compactação, então dava muitas laterais para o Palmeiras, que era justamente o que o Abel queria, com essa dobradinha. O Palmeiras entra muito intenso na marcação, mordendo e pressionando, e além disso, como atacava a última linha do Flamengo com muitos jogadores, fazia com que ela ficasse muito estreita. Desse conceito saíram algumas das principais jogadas ofensivas do Palmeiras e também o primeiro gol, aos 7 minutos. O cruzamento buscando a segunda trave nas costas do lateral, seja o Varela ou principalmente o Ayrton Lucas. E essa foi a tônica do começo do jogo inteiro, até os 20 e poucos minutos. Só que com 30, essa marcação tão alta assim do Palmeiras começou a pesar um pouco. E nisso, o Palmeiras perde 2 peças essenciais para sua estratégia inicial, que foram Felipe Anderson e Mike, ambos por lesão. Então a intensidade cobrou um preço. Essa esticada de corda tirou os 2 titulares pelo lado direito, justamente o lado mais fraco defensivamente para o lateral, no caso o Ayrton Lucas. O Flamengo, no primeiro tempo, não conseguiu manter o controle do meio, mesmo tendo um teórico jogador a mais ali por aquele setor. O Palmeiras, justamente pela forma que marcou, conseguia recuperar todas essas bolas e deixando o Flamengo totalmente sem saída. Até que o Tite traz o Gerson mais para o meio para tentar tomar esse domínio do meio-campo que nunca havia sido do Flamengo. E dessa forma fica só Luiz Araújo e Pedro lá na frente. O Flamengo não ter conseguido manter esse domínio no meio-campo, além da ótima efetividade do Palmeiras, passa muito pelo Alan e também um pouco pelo Pulgar, que erravam em muitos passes, ocupações de espaços e conduções. Mas principalmente o Alan mesmo. Como eu vinha falando há algum tempo, eu acho que nesse momento ele não pode jogar com a camisa do Flamengo, porque é um grande arame liso. Falta combatividade e um pouco de leitura de jogo também. Poxa, parece que ele tá no campo inteiro, mas só no lugar errado. E seu problema na recomposição é gritante. Dessa forma, os dois deixaram a zona de guerra do Flamengo, à frente da zaga, muito desprotegida. E por ali o Palmeiras deitava e rolava. Com 35 minutos do primeiro tempo e com essa vinda do Gerson para o meio campo, o Flamengo começa a encontrar espaços nas costas do Veiga e principalmente do Aníbal Moreno, na frente da linha de zaga do Palmeiras. Num resumo do primeiro tempo, nos 20, 25 primeiros minutos de jogo, o Flamengo não acha o Palmeiras de forma alguma, com o Abel armando muito bem esse time como eu havia falado. No marco dos 30 minutos ali mais ou menos, o jogo equilibrou um pouco. E no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo era até um pouco melhor, um pouco mais dominante, mas ainda cedia muitas transições para o Palmeiras. Toda bola que o Flamengo perdia era um grande desespero, mas ainda assim tinha um pouquinho melhor o controle do jogo, terminando ali os últimos 8, 10 minutos ligeiramente superior, sendo que o Palmeiras atropelou no resto. Ah, e vale ressaltar também que teve um lance que o Flamengo reclamou muito, um suposto pênalti do Vitor Reis no Gerson, que pra mim não foi, mas eu entendo que haja interpretação nessa imagem e que ela não seja exatamente conclusiva. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo troca sua grande opção de velocidade durante esses primeiros 45 minutos, que foi o Luiz Araújo, por um zagueiro, no caso o Davi Luiz, para teoricamente espelhar a formação tática do Palmeiras,
que deu tanta vantagem para o Alviverde nesse começo. Só que vale o destaque que, nesse caso, o Flamengo tinha bem menos opções de velocidade que o Palmeiras tinha, uma vez que seus jogadores não tinham essas características, deixando unicamente para o Varela e para o Ayrton Lucas poderem fazer esse corredor e terem essas arrancadas, para eventualmente também o Gerson aparecer fazendo um lance ou outro desse tipo, mas não é a intenção. Mas essa mudança acabou quebrando um pouco dos encaixes individuais do Palmeiras e também protegendo um pouco mais a segunda trave, já que agora o Flamengo tinha uma linha que, mesmo mais estreita, obviamente era maior, porque tinha um jogador a mais ali. Logo com 15 minutos do segundo, o Flamengo faz mais uma troca. No caso, a entrada do Léo Ortiz no lugar do Alan, ou seja, zagueiro de origem, vem desempenhando esse papel de volante muito melhor do que o Alan. E isso fica nítido para quem acompanhou os últimos jogos do Flamengo, e principalmente quando os dois jogam lado a lado, porque daí fica claríssima a diferença. Basicamente, o Alan se apresenta mais em campo e ocupa mais espaço, só que ele nem é efetivo na marcação e nem é efetivo o suficiente na criação para conseguir um passe em profundidade ou conseguir algum lance um pouco mais diferente para levar o Flamengo para o ataque. E se ele não consegue fazer nenhum nem outro, o Léo Ortiz, mesmo sem um cacuete de meio-campista, consegue ser muito efetivo na marcação e nas roubadas de bola. A troca foi feita simultaneamente, no caso, o Varela pelo Wesley. E essa foi mais por trocar o Varela, que não tem tanta imposição física ou velocidade, para o Wesley, que tem essa característica. Dessa forma, conseguindo espelhar um pouco mais aquela formação do Palmeiras que eu havia citado. Que o Palmeiras tem dois jogadores de lateral muito rápidos e também dois meias que conseguem cair por ali com muita velocidade. O Flamengo não tinha isso. Então o Wesley foi esse tipo de desafogo. O Palmeiras também faz uma troca. No caso, o Veiga saindo para a entrada do Lázaro. E essa parece ter sido mais por cansaço mesmo, e pelo Veiga estar desempenhando uma função que não era tão nítida como a dele. E dessa forma, o Gabriel Menino, que havia substituído o Felipe Anderson no primeiro tempo ainda, volta para ser esse segundo homem de marcação para o Lázaro poder trabalhar um pouco mais livre como esse meia. O Palmeiras no jogo todo foi muito perigoso nas bolas aéreas, principalmente as de bola parada. E isso é uma característica que já é sabida do trabalho do Abel. Todo mundo sabe que o time é bom nisso. E somado isso à fragilidade que o Flamengo vem apresentando nessa bola aérea, principalmente no segundo pau, é gritante que iam sair grandes jogadas desse tipo de lance. E foi assim, com uma bola na trave e logo depois com um gol anulado por impedimento. Para essa anulação foi necessária a intervenção do VAR, porque o lance era realmente milimétrico, mas a decisão me parece acertada. Um pouco depois dessas chegadas com perigo e essas chances criadas, o Palmeiras faz suas duas últimas substituições, aos 30 do segundo tempo. Trocas de 6 por meia dúzia em termos de posição. Saem Aníbal e Caio Paulista, para a entrada de Richard Rios e Vanderlan, que nitidamente os dois que saíram estavam bem cansados, então deve ser por isso. Puramente físico. O Flamengo aproveita essa pausa e também faz uma mudança de 6 por meia dúzia em termos de posição. Coloca o Vinha no lugar do Ayrton Lucas, que também pudesse ser por desgaste físico, eu acho que foi para ter um jogador com um pouco mais de construção pelo lado esquerdo. Aos 38 do segundo, acontece o lance da expulsão do Abel, que supostamente teria feito um gesto obsceno para o árbitro. E nisso, acabou sendo expulso. Aos 42 do segundo, o Flamengo troca o Arrasca pelo Cebolinha, principalmente pelo desgaste do Arrascaeta, mas também para ter um pouquinho de uma fuga, uma escapada em velocidade que o Cebolinha poderia oferecer. Mas isso acabou não acontecendo. E desde a substituição, o Flamengo mal conseguiu passar do meio-campo. O Palmeiras fez uma grande blitz no final, com bolas aéreas e uma sequência de escanteios, que acabou em finalizações bem perigosas. Mas, apitado o final do jogo, 1-0 o Palmeiras não foi suficiente para buscar a classificação. O segundo tempo foi bem mais brigado que jogado, o que obviamente favorece quem tem a vantagem no placar agregado, nesse caso, o Flamengo. E com a mudança tática feita no segundo tempo, o Flamengo consegue limitar um pouco mais o ímpeto ofensivo do Palmeiras, já que no primeiro tempo houveram 13 finalizações do Palmeiras e no segundo tempo não chegou a 5.
Lembrando que o gol anulado por impedimento não conta como finalização, já que qualquer jogada que acabe em impedimento é automaticamente desconsiderada. O Flamengo conseguiu reduzir um pouco o volume das chances do Palmeiras durante boa parte do segundo tempo, tirando essa blitz final, e assim acaba o jogo. E o Flamengo consegue classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, tendo muito mais sorte que juízo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou do jogo, o que você achou da análise, um ponto a mais para ser discutido aqui nos comentários, que eu sempre gosto de responder vocês. Deixe seu like que me ajuda demais, se inscreve no canal e esse foi o vídeo de hoje. Espero ver você mais aqui em outras análises.